E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geolê o conceito calvinista de cultura do Henry Van Til. Galera, esse livro aqui é da editora Cultura Cristã e o subtítulo dele é o seguinte: a única teologia da cultura que é, de fato, relevante para o mundo. Então, sentiu aí a pressão que o cara quer botar aqui nesse livro, né? Esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira ele aborda aspectos mais básicos do que é calvinismo, dos pressupostos calvinistas. Na segunda parte ele mostra alguns aspectos históricos de alguns homens que se destacaram em um relacionamento do cristão com a cultura. E finalmente na terceira parte tem a aplicação dele. Tudo bem, mano. Na terceira parte, finalmente, ele faz algumas aplicações e a conclusão dele, avaliando o que já foi abordado. O primeiro capítulo é uma introdução, onde ele fala do propósito dele no livro e aborda também alguns aspectos, como, por exemplo, existe graça de Deus no mundo ainda, existe o problema da queda que afetou toda a humanidade. Comenta um pouco também sobre a possibilidade de relacionar-se com aquele que é ímpio, ou seja, mesmo aqueles que não são cristãos, em um exercer cultural, social, etc. No segundo capítulo, ele fala do conceito de cultura. Para Van Til aqui, cultura é o relacionar do homem com a natureza, com a criação. Então você já pode ver que o conceito dele já pressupõe um Deus criador de todas as coisas e um homem criado à imagem de Deus. No terceiro capítulo ele fala do relacionamento entre religião e cultura. Uma coisa muito interessante que ele diz é que a cultura nasce da religião e não o contrário, não a religião nasce da cultura. O homem sempre foi um ser religioso, religião sempre existiu e por causa disso existe um relacionar diferenciado com a cultura, uma interpretação diferente, existe diversos aspectos por causa da moto que passa lá no fundo. Diversos aspectos que existem por causa dessa semente da religião que está em todo homem. Ele aplica também a questão de trabalho e fé, né? Ele diz que não podemos separar as coisas, nós devemos trabalhar pela fé e exercer nossa fé trabalhando, né? Então as duas coisas andam juntas. No quarto capítulo vemos a definição de calvinismo proposta por ele aqui como um sistema de fé bíblico, um sistema de fé que é plenamente baseado na escritura, né? Como ele propõe aqui. Ele responde a alguns opositores que vão dizer que o calvinismo é uma ênfase exagerada na soberania de Deus, na predestinação, ou dizer que Deus condena muita gente e salva só poucas pessoas. Ele diz que calvinismo não é isso, o calvinismo é baseado na escritura, calvinismo é baseado na soberania de Deus, no sentido de Deus ser absoluto senhor de toda a criação, é aquele que ordena todas as coisas, e é um Deus que sustenta a criação também, mesmo após a queda, com uma graça, né, tornando possível o relacionamento do ser humano com as coisas e com outras pessoas também que não são cristãs. No capítulo 5, a definição calvinista do moto. No capítulo 5, a definição calvinista do pecado e os efeitos da cultura, ele vai falar de depravação total. Depravação total é a doutrina que diz que depois da queda, todo o homem está totalmente, todas as suas faculdades, todas as suas condições estão afetadas pelo pecado. Então isso significa que em relação a como as coisas foram criadas, existe uma diferença no sentido de que não temos mais as mesmas capacidades de Adão. Hoje nós somos limitados por causa do pecado, hoje nós temos uma corrupção, hoje nós temos esse grande problema de como nos relacionamos com as coisas e como nos relacionamos com o próprio Deus. Mas, igual a Adão, nós temos os mesmos deveres. O mandato cultural que foi dado por Deus lá no jardim de cultivar a terra ainda é um mandato para nós nos dias de hoje. Então, nós temos uma desvantagem aí, né? Porque nós temos os mesmos deveres, mas ao mesmo tempo temos capacidades menores. Então, nós temos um grande problema. O calvinista lida com isso, ele reconhece isso e ele lida com isso e ele entende que só Cristo pode trazer a solução para esse grande problema da humanidade. A parte 2 do livro, como eu falei, vai falar de aspectos históricos, começa abordando Agostinho como aquele cara que entendeu que existia uma cultura que era santa para a glória de Deus e existe uma cultura pagã, demoníaca e errada. Agostinho foi aquele que viu essa distinção e ele viu que o homem não poderia se submeter a determinadas práticas moralmente contrários à palavra de Deus, e sim em tudo glorificar a Deus. Agostinho entendeu isso bem, escreveu sobre isso, né, em especial na sua obra de destaque, Cidade de Deus. Logo depois ele fala de João Calvino, que se baseou em Agostinho, mas foi um pouco mais além, porque entendeu que também poderia ser Deus glorificado em aspectos da criação que vão além da religião.
Como, por exemplo, é possível servir ao Estado ou ter uma posição política e glorificar a Deus com isso, assim como também aspectos de educação ou comércio e diversos outros. Depois ele fala de dois grandes homens assim que ganham uma ênfase bastante nesse livro. O primeiro é Abraham Kuyper, com a doutrina da graça comum, que tem um grande destaque por ele entender que hoje só é possível existir mundo porque a graça de Deus assim sustenta, ou seja, se Deus deixasse, né, o mundo sem a sua graça comum a todos os homens, não existiria mundo, né? Tudo estaria deteriorado por causa da queda. E depois ele fala do Klaus Schilder. Esse cara eu nunca tinha ouvido falar. Que também se baseou em Kuyper, mas ele foi um pouco além, até mesmo discordando, dizendo que sim, é por causa de Deus que ainda existe mundo e não está tudo deteriorado. Porém, ele não diz que isso é por causa da graça comum. Na verdade, ele nega que existe tal conceito. E sim por causa de um mandato cultural. Schilder ainda entende que esse mandato cultural é uma continuação da criação. Se liga nessa. Deus criou todas as coisas, mas no sétimo dia descansou, estabelecendo ali um dia de descanso, mas ele deu um mandato para o homem para cultivar a terra. Segundo Schilder, esse mandato significa que o homem daria continuidade à criação de Deus. Então, por exemplo, se hoje nós temos escola, nós temos o Estado, nós temos música ou diversos aspectos culturais, isso é continuação da criação estabelecido pelo próprio Deus no mandato cultural. Ok, doideira, né? Mas, enfim, segue para a terceira parte, que é uma parte que eu achei um pouco mais concisa. Capítulo 10, ele fala da autoridade da escritura numa cultura calvinista, então é pela escritura que nós entendemos tudo, nós interpretamos tudo, é na escritura que nós nos baseamos para a vida. Depois ele fala da fé na cultura calvinista, então é pela fé que nós temos acesso à escritura, é pela fé que nós entendemos e nos submetemos à autoridade da escritura. A cultura calvinista é a antítese, então ele fala que ainda permanece uma diferença clara entre aquilo que é santo e aquilo que é demoníaco, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Existe cultura boa e existe cultura má. Nem toda música glorifica a Deus. Música bem feita agrada a Deus. Música mal feita ou feita para fins ímpios desagrada a Deus. O Calvinista e o Mundo, onde ele estabelece aquela questão de o cristão está no mundo, mas não é do mundo, né? Essas duas coisas, nós temos que nos relacionar com as pessoas aqui neste mundo, mas não podemos nos identificar com elas ou nos deixar nos corromper com os pecadores. Capítulo 14 fala do senhorio de Cristo, então é por causa de Cristo que tudo isso é possível, e isso tem bem a ver com a ideia de Schilder. A cultura calvinista é o chamado cristão, então o cristão tem o dever de relacionar-se com a cultura. Isso é um aspecto bem pesado no livro, mas não dá pra negar. Ele diz que o cristão tem esse dever. O cristão não pode ser apático à cultura ou ignorar e dizer: eu não me importo com isso, eu entendo que existe isso, mas eu não tô nem aí. Não, o cristão tem o dever de se importar com isso, de conhecer isso e servir nesse propósito. E o último capítulo é a cultura calvinista e a graça comum. Para mim, todo o livro caminha para este capítulo. Nesse capítulo ele faz uma síntese entre a ideia de graça comum de Kuyper e a ideia do mandato cultural em Schilder, e ele mostra que na verdade nenhum dos dois está certo, ou que ele não concorda com nenhum dos dois, pelo menos. Ele diz que dizer que a graça comum em Kuyper é a única coisa que torna a existência desse mundo possível, ele diz que isso é especulação demais. E ele diz que Schilder está errado por negar a graça comum, porque de fato existe graça comum. Não como Kuyper diz, né, na opinião dele, mas também existe algo, não dá pra negar. Então o motivo vai dizer que o equilíbrio entre esses dois é a visão de Calvino, que defende uma graça comum, mas uma graça comum apenas como diz a escritura. Ele diz que a ação cultural dos crentes não pode ser identificada como operação da graça comum. Ele diz que a restauração de Deus no mundo é mais ética do que metafísica. Ele diz também que a graça comum não é porque todo homem compartilha dela da mesma forma, mas porque faz parte das bênçãos comuns da vida do uso natural e usual. Ele diz também que não dá para negar que a maldade do mundo é refreada pela graça comum, que também existe um guiar providencial de Deus na história da humanidade, e que mesmo quando uma cultura se volta contra Deus, ainda é cultura, mesmo que seja uma cultura demoníaca. Então, para Van Til, Calvino nos ajuda a entender que a graça comum está presente em aspectos naturais, como por exemplo, para todos existe a luz do sol, para todos existe a chuva que cai, para todos existe relacionamento, família e amigos. Então todos experimentam desses aspectos, não da mesma forma, mas esse é um aspecto comum à humanidade, independente de ser cristão ou não. Um outro aspecto é o aspecto da verdade, porque é possível que na boca de um ímpio
ainda ele sendo ímpio, ainda com motivações erradas, ainda desagradando a Deus e pecando contra Deus, é possível haver verdade no trabalho dele, no discurso dele. Isso também por causa da graça comum. Ele diz que não podemos desprezar a verdade de Deus, independente de onde ela foi revelada. Especialmente, é claro, a verdade de Deus foi revelada na Sagrada Escritura, mas de maneira geral também na revelação, na criação, e o ímpio muitas vezes consegue discernir isso. Não que é de Deus, mas consegue discernir a verdade. Por fim, nesse capítulo ele mostra alguns alertas, alguns perigos que não podemos cair ao entender, ao lidar com a graça comum, mas acima de tudo entender que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, concede alguns dons a todos os homens, mas de maneira toda especial abençoa aqueles que são seus. E sim, o cristão tem um dever especial de envolver-se com a cultura para a glória de Deus. Isso só é possível pelo senhorio de Jesus Cristo e mediante a fé. E nós sabemos disso tudo por causa da palavra de Deus. Então, basicamente assim, podemos entender o conceito calvinista de cultura do Wayne Van Til. Esse é um livro interessante, é um livro bom. Confesso que a primeira parte me deixou um pouco desanimado, eu achei muito redundante, ele voltando sempre para falar a mesma coisa, do cristão se envolvendo com a sociedade, que existe a queda e tal. Todos os capítulos da primeira parte basicamente falam sobre isso repetidas vezes. Porém, eu acredito que ele quer deixar bem claro ali, bem evidente, todos esses pressupostos, porque ele vai precisar disso bem depois, de maneira necessária. Então o leitor precisa entender bem isso. Aquele que não entende, eu acho que vai entender por causa da ênfase que o Wayne Van Til dá nessa primeira parte. O aspecto histórico da segunda parte é bem interessante também, que ele cita, né, as fontes dos principais autores que se destacaram nesse relacionamento, nessa busca de definição. Em alguns aspectos eu acho que ele falhou nisso, como por exemplo, atribuir a Calvino um desinteresse em resolver paradoxos sem dizer onde Calvino não se preocupou com isso. Assim, né? Eu acho meio complicado, mas enfim. E a terceira parte é bem provocante, né? Porque chega diante do cristão e fala: o que você está fazendo, né? Você tem a escritura, você tem um Deus, você tem fé, você sabe que deve se relacionar. O que você está fazendo? Eu acho que isso é bem impactante e talvez o grande propósito do livro. Mas é isso aí, pessoal. O conceito calvinista de cultura é da editora Cultura Cristã, né? Olha só, né? Bem relacionado. É um livro que eu diria ser uma boa introdução à cosmovisão calvinista e muito útil em tom apologético em questões de relacionamento cristão com o mundo, o cristão e a cultura, relacionamento entre igreja e a sociedade, igreja e trabalho, fé e trabalho, enfim. Mas é isso aí, galera. Me acompanhe nas redes sociais, lá no Instagram eu tenho sempre colocado alguma fotinha, inclusive eu já havia colocado comentários sobre este livro lá. A página do Facebook no canal eu sempre coloco alguma coisa também. Lá no Twitter de vez em quando eu coloco algum comentáriozinho, alguma coisinha. Me acompanhe por lá e fica aí na tela com os últimos vídeos daqui do canal. Valeu e falou!